pessoal, Marcelo, estou entrando nessa noite aqui no canal Geopolítica e Operação Retomada para comentar e analisar uma notícia que veio agora da América, de que o procurador-geral William Barr, né, que é o Augusto Aras deles lá na América, já solicitou investigações gerais sobre todo o processo eleitoral americano. Parece que a coisa está realmente andando, mas a mídia não tem vontade política de dizer, e muito provavelmente está proibida de noticiar pela cúpula dos cartéis financeiros que sustentam essa mídia podre que nós conhecemos, né? Então eu recebi aqui a notícia de um amigo que tem conexões lá fora, e ele leu isso numa matéria de um blog republicano lá de fora, que foi deixa eu ver o nome do blog aqui, vou falar para vocês de quem é, só para ver a credibilidade. Não, a pessoa que falou, ela é advogada do General Flynn, e ela disse isso na Fox News. Veio da Fox News, então uma coisa muito séria mesmo. O nome dessa advogada é Jenna Ellis, advogada do General Flynn, que é um general que odeia os democratas por causa da situação que eles o colocaram. Foi demitido pelo Barack Obama, tem um rolo muito grande que não dá para explicar aqui agora, né? Mas eu vou ler o texto que veio, então, isso de um blog de uma pessoa ligada à Fox News. A advogada Jenna Ellis disse que, embora os meios de comunicação declarem o candidato democrata Joe Biden como presidente eleito, eles não têm o poder de indicar um candidato. É aquilo que eu venho falando a vocês, não é? As televisões, as empresas de comunicação, elas receberam ordens dos cartéis, da nova ordem mundial, da cúpula, para declarar e ficar apoiando o Biden e tratá-lo como se ele já fosse o presidente. Inclusive, vocês podem reparar que todos aqueles que deram os parabéns ao senhor Biden como presidente estão aí em conjuminação com esses ideais, não é? Ou essa é a verdade, exatamente por isso que alguns chefes de Estado, como o nosso presidente Bolsonaro, Vladimir Putin, o próprio Xi Jinping da China, ainda não mandaram as felicitações pelas eleições. Elas não acabaram. Eu vou continuar aqui o texto do blog. Todos nós queremos saber quem será o presidente nos próximos 4 anos. Mas todos os americanos deveriam querer resultados precisos acima de tudo. Precisos e lícitos acima de tudo. Não importa quem eles apoiaram na corrida. Ellis escreveu para a Fox News em um artigo de opinião. Acontece que a equipe jurídica de Donald Trump entrou com ações judiciais em estados de campos de batalha críticos, né? Alegando fraude eleitoral e irregularidades. Afirmaram também que testemunhas prestaram depoimentos afirmando irregularidades. Alguns estados, incluindo a Geórgia e o Wisconsin, parecem estar caminhando para uma recontagem, enquanto a contagem de votos ainda parece estar em andamento no Alasca, no Nevada, na Carolina do Norte e no Arizona. Como americanos, todos devemos ser capazes de reconhecer que nosso Estado de Direito governa e nosso processo eleitoral funciona com precisão. Para o presidente Trump, a campanha Trump 2020 e o Comitê Nacional Republicano, o Estado de Direito, a justiça fundamental e a precisão nos resultados eleitorais são os objetivos, disse Ellis. O Epoch Times não declarará um vencedor da eleição presidencial de 2020 até que todos os resultados sejam certificados e quaisquer contestações legais sejam resolvidas. Todos os 50 estados devem certificar a eleição nas próximas semanas antes de apresentar os resultados ao colégio eleitoral, que então vota para determinar o resultado. A cerimônia de inauguração do próximo presidente é 20 de janeiro de 2021.
Ellis citou a corrida presidencial de 2000 entre o vice-presidente democrata Al Gore e o então governador republicano do Texas, George W. Bush, que nessa época, não sei se vocês se lembram, né, foi no ano 2000, as pessoas costumam não lembrar, porque faz 20 anos, nessa época o Al Gore foi declarado vencedor, a CNN correu, alguns outros órgãos de imprensa declararam o democrata Al Gore como vencedor, mas depois houve uma recontagem, né? Na verdade houve outras recontagens, várias recontagens, e no final quem acabou prevalecendo foi o George Bush, e o resultado virou de última hora, né? É sempre assim, a mídia é ligada com os democratas, é bonitinho ser esquerda, né? É chique ser esquerda, é in ser de esquerda, eles recebem muito dinheiro dos cartéis financeiros que patrocinam a esquerda, então quando não ganha a esquerda eles ficam em desespero, eles vão lá e eles querem nomear o presidente, né? Outra situação também muito importante é que eu ouvi que o chefe da Casa Civil do Trump, né, que é um general, negou o processo de transição, que o processo de transição se inicie, porque o Biden já queria começar um processo de transição e as coisas não são assim, né? Não é a mídia que vai dar o diploma de presidente para ele. É o colégio eleitoral que tem que votar lá no dia 14 de dezembro, né? O colégio eleitoral recebe as propostas, as planilhas dos estados com os resultados das votações e eles então procedem os votos. Obviamente que se tiver briga jurídica em cada estado, isso será levado em conta também por esses juízes eleitorais, né? Eles podem também inverter o voto, ser um juiz infiel. Falar, olha, esse estado aqui está dando muita briga, então ou nós não vamos votar, né? Não comparecem para votar, acaba não tendo delegados desses estados, né? Ou votam de uma maneira oposta. O mais importante agora, que as pessoas não sabem, eu vou contar a história, é que quem vai presidir a Suprema Corte nesse processo de judicialização das eleições é o juiz Clarence Thomas, né? Que lá atrás, em 1991, ele foi indicado à Suprema Corte americana pelo George Walker Bush pai, quando ele era presidente, e o presidente do Senado na época era nada mais, nada menos que o senhor Joe Biden, né? Que tentou então tentou afundar a ida da indicação do Sr. Clarence Thomas para o Supremo Tribunal Federal norte-americano, na Suprema Corte americana. O Biden, na época, formou um grupo de senadores democratas que lutou muito para tentar impedir com que o juiz Clarence Thomas, que ele é negro, né, afro-americano, que ele fosse nomeado à Suprema Corte. O fato é que eles não conseguiram, o Biden e sua equipe ali na época não conseguiu, o juiz Clarence Thomas foi nomeado e hoje o mundo girou, a terra virou, né? O tempo passou e hoje ele vai presidir a sessão da Suprema Corte que vai decidir então quem vai ser o presidente da América ali a princípio e vai decidir sobre a legalidade aí dos votos que agora, então, o procurador-geral William Barr autorizou as investigações. Então, como as autorizações para as investigações já foram emitidas, né, isso deverá vir a fundo em breve e de maneira oficial, né, porque nós vimos aí nas redes sociais muitos vídeos, muita gente falando, gente presa, funcionários dos Correios, motoristas de van presos com ballots, né, ou cédulas furtadas, e eles já estão confessando, tudo isso vai ser oficialmente colocado no processo dentro da Suprema Corte. Então, para aqueles que estão proclamando que o Sr. Biden é presidente, eles poderão ter uma surpresa muito grande, uma surpresa enorme, e dependendo do tamanho da fraude, né? Eu já expliquei sobre aquele software da CIA, o Hammer Scorecard, né? Que provoca aquela situação que é o glitch, que ele transfere votos de um para o outro. Se isso for comprovado, as prisões serão em massa.
prisão como traidores, né? Porque a maior democracia do mundo tem que manter a lisura no seu processo eleitoral. Então vamos aguardar que os novos dias serão com notícias favoráveis ao nosso lado aqui, o lado legalista, o lado que não deseja a nova ordem mundial totalitária. Ok? Termino esse áudio dizendo que esse canal foi desmonetizado pelo YouTube, alegando que o nosso conteúdo é nocivo. Então eu peço a todos que apoiem financeiramente o canal. Muito obrigado, valeu, compartilhem os áudios. Oi pessoal, Marcelo aqui novamente. Você que é eleitor no Rio de Janeiro, eu quero lhe sugerir para 15 de novembro o melhor candidato a vereador para a cidade do Rio de Janeiro. Ele é do PRTB, do General Mourão, é amigo do General Mourão, meu amigo e filho do Coronel Fontinelli. É o homem mais confiável e tem os valores que o Rio de Janeiro precisa para um vereador. Eu tenho certeza que você, carioca, votando no Felipe Fontinelli 28728, não vai se arrepender. O Felipe é o melhor para o Rio de Janeiro. Muito obrigado.